No capítulo 6 de Josué, no versículo 22, fala que Josué mandou os espias, né? Disse Josué aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-la de lá. Com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Você conhece essa história? Quando eles estavam em missão para poder espiar a terra, eles foram para a casa de Raabe e eles foram descobertos e mandaram o rei, no caso, mandou ir atrás deles, e Raabe ali exerceu misericórdia, né, compaixão, guardou a vida daqueles homens, botou eles dentro de escondeu eles, né, numa parte alta da casa, colocou coisa em cima, eles procuraram, não encontraram ninguém. Quando eles foram embora, Raabe ali numa conversa com eles, né, demonstrou conhecer e saber quem era o nosso Deus, quem era o Deus que estava a ponto de fazer com que o povo dele fosse vitorioso e tomasse aquela terra. E ela, quando ela reconhece aquilo ali, ela mostra, né, que conhecia até mais dos planos do que até mesmo quem fazia parte do arraial, da tribo, da nação, do grupo, do povo que estava ali, né, esperando, aguardando a promessa. Porque ela fala, e ela sabia do que ela falava. Tanto ela sabia do que ela falava que ela guardou aqueles homens e ela fez acordo. E o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte, que muitas das vezes Deus ele usa pessoas improváveis para nos ajudar, para nos guardar, e a gente às vezes tem perdido a oportunidade de sermos guardados porque questionamos quem Deus ele quer nos usar, quem Deus ele quer usar para nos guardar, né? Aquela situação ali, ela era terrível. Eles não questionaram e não perguntaram, não, eles tinham que aceitar, né? E existem algumas situações que a gente tem que aceitar e sem questionar, né? E às vezes até fazer acordo. Mas o que que eu pego de ensinamento, o que que Deus ele fala comigo sobre essa dinâmica desses três aqui? Deus ele fala comigo o seguinte: primeiro sobre Raabe. Raabe é uma mulher que tinha sido rejeitada toda a vida. Uma mulher que ela vivia à margem da sociedade. Ela era tudo aquilo que não era para ser. Tudo aquilo que era desfavorável, né? Tudo aquilo que na concepção de uma nação é o rejeitado, porque era uma mulher prostituta, então ela ali tinha, né? Ela tinha ali um rótulo, era rotulada alguém que não era para estar junto, que não era para ser aceita, é uma mulher desprezada, essa é a palavra, uma mulher desprezada pela sociedade. Então, o que eu observo, né, é que mesmo ela tendo toda essa rejeição, esse sentimento, né, as pessoas causarem nela um sentimento, porque imagina, ela não demonstrou ali, mas imagina como que se sente uma pessoa que é rejeitada, que sabe que está à margem, né? Que sabe que está ao contrário do que é o certo. Ela devia ser rejeitada, não devia ter nenhum bom sentimento dentro dela. Mas o que é interessante aqui é que ela, ao proteger, a tomar essa iniciativa, ela mostrou o que ia dentro dela, a essência dela. Ela mostrou que a essência dela era muito mais do que aquilo que todo mundo fazia leitura, do que todo mundo via. Todo mundo via nela uma prostituta. Todo mundo via nela uma mulher que não poderia estar junto, não poderia tá com uma dignidade no meio de todos. Não. Mas ela mostrou com a atitude dela o que ia dentro dela, né? E aqueles homens, eles ouviram ela, foram ajudados por ela, pela misericórdia que ela exerceu sobre eles, por ela ter uma atitude diferente. Ela poderia ter tido atitude como muitas das vezes fizeram com ela, cheia de amargura talvez no coração. Não, vai embora, vai ficar aqui em casa nada, vai-se embora.
Eu, hein? Ninguém faz nada por mim. Aí agora eu vou ter que ajudar? Não. Ela ali pegou e guardou eles, né? Ela guardou. E depois que ela guardou, ela entrou em acordo. E sobre eles, o que eu quero falar? Sobre eles, né? Eles, assim, ouviram, ficaram com medo, porém, não tinham o que fazer. Deram crédito, né? Concordaram em fechar um acordo com ela. E ali seguiram exatamente o que ela falou, porque ela falou, vocês vão. Assim que os homens foram embora, ela botou lá a corda, eles desceram pelaquela janela, e ela falou, vocês vão e vocês aguardam. Aguardam a quantidade de dias, se não me falha a memória, acho que foram 3 dias. Vocês aguardam 3 dias, depois de vocês aguardarem esses 3 dias, vocês vão. E aí eles falaram, ó, tudo bem, a gente vai até fazer, né? A gente vai até ajudar você, mas a gente só tem a nossa palavra, a gente vai confiar, a gente tem a tua palavra, você tem a nossa palavra, a gente vai confiar. E ali ela exerceu fé e eles exerceram fé, né? Ela exerceu compaixão, aparentemente, a princípio, quando aqueles homens entraram e foram embora, eles já viram já que ela era diferente, que ela tinha tido uma atitude diferente. Então, por que não, né? Ouvi-la, por que não protegê-la? E ali eles foram, né, e conseguiram chegar. E quando chegaram, falaram pro líder tudo que aconteceu. E agora aqui no capítulo 6, no versículo 22, Josué fala para eles, para aqueles 2 homens, olha, vocês vão lá e tiram a menina de lá, a mulher de lá. Ela e a família dela, tudo que é dela. E vocês sabem que no acordo ele pediu para ela botar uma fita, né, alguma coisa vermelha na janela, para poder ser identificado, para poder não sofrer dano, para poder ter o livramento. E o interessante é que eles foram lá e cumpriram, né? Eles guardaram a vida daquela mulher. E Deus, ele falava assim, que a gente não pode julgar uma pessoa por aquilo que a gente está vendo. Porque se a gente começar a julgar pelo aquilo que a gente está vendo, 2 coisas podem nos acontecer. A gente vai ser impedido, muitas das vezes, de ser ajudado, de ter nossa vida mudada, e também vamos ser impedidos de ajudar essa pessoa e ajudar essa vida. Quantas das vezes, né, nós passamos por pessoas na rua, mendigos, talvez prostitutas, né, travestis, que seja, e aí nós olhamos e julgamos e não paramos, não falamos, não expressamos o amor de Deus, porque olhamos e julgamos aquilo que estamos vendo pelos nossos olhos e não chegamos próximo para conversar, para ter um diálogo, para saber o que essa pessoa tem de essência dentro de si, né? Porque ali, como Raabe mostrou a sua essência. Quando ela deu livramento, quando ela teve compaixão, quando ela guardou aqueles homens, ela não exerceu a amargura que talvez ela carregasse por tanta rejeição, por tanto julgamento do que ela já vivia, da vida que ela tinha escolhido. Não, ela tinha uma essência, ela já tinha já algo diferente dentro dela, e ali ela exerceu, né, a compaixão, ela exerceu o amor, ela exerceu a proteção. E quantas das vezes nós deixamos de estarmos com pessoas porque julgamos aquilo que nós estamos vendo. E aqui fica um aprendizado para a minha vida, e eu quero dividir o que eu tenho aprendido nesse texto com você, e quero te deixar de alerta também. Não rejeite uma pessoa pelo aquilo que você está vendo. Não rejeite uma pessoa pela ilusão das tuas vistas, dos teus olhos. Essa pessoa pode ser alguém à margem da sociedade. Essa pessoa pode ser alguém rejeitado para a sociedade. Essa pessoa pode ser alguém realmente que não condiz com aquilo que você acredita ou aquilo que você pensa. Mas essa pessoa, talvez dentro dela, tenha uma essência e ela conheça talvez até mais um pouquinho daquilo que você tanto prega, tanto fala do que você mesmo. Quantas pessoas a gente encontra por aí, né, que estão desviados, hoje é passado, tiveram uma avó na infância, e hoje elas estão assim, estão lá. E ninguém quer chegar perto porque está julgando aquilo que está vendo. Então vamos chegar perto, vamos fazer contato, vamos conversar, vamos ver o que tem dentro, vamos ver o que é a essência. Porque você observar bem,
essa essência, essa coisa que ela tinha dentro dela mudou toda uma situação, mudou toda a família dela. Além dela ajudar e dar livramento para dois homens que estavam em missão para aquilo que era para cumprimento de promessa, além dela ter sido instrumento, ou seja, eles não julgaram, eles aceitaram, né? Deus ele permitiu isso para ensinar que às vezes são pessoas improváveis que vai chegar até nossas vidas com livramento. E a gente vai se permitir entrar na vida dessa pessoa. Meu Deus, entrar na casa de Raabe, de uma prostituta? Sim. É ali que Deus ele vai te guardar. E a partir daí, desse contato, Deus ele vai mudar e vai dar livramento à família de Raabe, à casa de Raabe, e vai dar também livramento a você, a tua vida, a tua casa, a tua nação. Porque Deus ele trabalha assim, com coisas improváveis. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante no versículo 25, a parte A, ou seja, a primeira frase diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Assim deu vida à prostituta Raabe. Então, no lugar de terror, no lugar de morte, no lugar de algo que já era falência, porque a gente sabe que para a promessa se cumprir, aquela nação, aquele povo ali, ele teria que padecer, ele teria que morrer. Mas por causa da atitude dela, Deus usou aquele homem, esse profeta Josué, para poder dar vida a Raabe. E Deus ele quer me usar para dar vida a muitas Raabes. Deus ele quer te usar para dar vida a muitas Raabes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele quer te usar para dar vida, mas para poder Deus ele me usar e te usar para dar vida, é necessário que a gente chegue e comece a identificar quem são as Raabes da vida. Quem são as pessoas que são desacreditadas. Quem são as pessoas que estão à margem. Para que você venha dar vida, como Josué deu vida, e está escrito aqui, você tem que querer fazer o contato. Você tem que ter também um sentimento de querer chegar até essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E exercer essa compaixão, né? Exercer esse diálogo, essa conversa, ver o que essa pessoa tem dentro, deixar Jesus te usar para você pregar a palavra e no final das contas você dá vida a Raabe, porque você carrega o espírito de vida, você carrega a palavra de Deus, aleluia, e o que você carrega é vivo. Jesus ele é vivo. E quando eu leio ali que Josué lhe deu vida a Raabe, você sabe que é no sentido mesmo dela ter sobrevivido. E quando eu falo isso no sentido espiritual, é que Deus ele quer usar você, a tua vida, para você dar uma palavra de vida, e essa pessoa que talvez esteja numa iminente morte, uma morte espiritual, uma falta de vontade de viver, uma falta de vontade de querer ser, de querer fazer, ela possa ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu termino, né, essa meditação com vocês. Queiram ter vida e queiram dar vida. Ué, queira ter vida? Sim. Porque eles só sobreviveram porque eles se submeteram a entrar na casa de Raabe, a ficarem ali, a confiarem da compaixão daquela mulher que era improvável. Aleluia. E ali tiveram o livramento de Deus na vida deles. Então queira também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos tempos, eu já vou terminar, nós temos visto muitas pessoas julgando umas às outras, né? A gente vê nas redes sociais o povo julgando, achando quem é mais, quem é menos, quem é que vai, quem é que não vai. Quando, na verdade, a gente não tem que julgar, a gente tem que querer fazer. A gente tem que querer fazer, né, esse contato, querer saber, querer orar, querer proteger, de certa forma, livrar essas pessoas da iminente morte. Louvado seja o nome do Senhor. Querer ver o que a pessoa tem dentro, o que a pessoa tem de melhor, o que é essência, e assim poder chegar e fazer, e ser partícula modificadora, e se fazer instrumento para pregar a palavra do Senhor e mudar vidas. E assim como Josué, como está escrito aqui, Josué deu vida a Raabe, você e eu dê vida a Raabe, a muitas Raabes, que a gente venha dar vida a muitas Raabes. E aí depois, se a gente for pegar e for ler a história, a gente vai ver, né? Quem foi Raabe?
uma das componentes da genealogia de Jesus. E aí já fica uma outra história que Deus, ele talvez outro dia eu ministre aqui, eu converse com você sobre, a gente estude junto, a gente leia junto sobre, mas fica de aprendizado, os improváveis. Pode ser as pessoas que Deus ele quer usar, né? Para nos dar livramento, para nos trazer livramento, e as pessoas improváveis são as pessoas que Deus ele quer te usar para trazer livramento para a vida delas. Para a vida delas. E assim eu termino, fiquem na paz, até a próxima.